Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós colocamos a vida do Vitor em Tuas mãos, meu Pai. Nós pedimos para que o Senhor use ele como instrumento, meu Pai. Que o Senhor, através dele, meu Deus, venha, meu Pai, dar a Tua palavra para nós aqui, meu Deus. Abra os nossos corações para receber essa Tua palavra, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, ela venha ser como uma semente fértil, meu Pai. E que o nosso coração seja um solo completamente fértil, Senhor. Que nós cremos, meu Pai, que há de produzir grandes frutos, meu Deus. Usa o Vitor, meu Pai, dê a ele autoridade, meu Deus. E que em nome de Jesus, meu Pai, nós possamos receber, meu Deus, algo mais, ainda mais do Senhor, pois nós cremos e sabemos que a Tua palavra, meu Deus, tem poder, meu Pai. Nós te glorificamos e te louvamos, meu Deus, por mais esse ponte, pela vida do Vitor, meu Pai. Que o Senhor possa usar ele no nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? Meu Deus, vamos lá então. Nós vamos continuar a nossa série, então hoje, né, na verdade, é a nossa última pregação da nossa célula, né? Esse ano está sendo assim. E, com o meu estômago, eu estou com muita sede. Última mensagem, a gente está falando sobre a unção, né? E a primeira mensagem desse mês foi com a Laíse, ela falou sobre o sobrenatural de Deus. A segunda mensagem foi com o nosso irmão Caleb, que falou sobre a graça de Deus, né? Que não é pelos nossos próprios esforços, que não é pelo tanto que nós fazemos. Né, ele falou muito sobre Pedro, né, Pedro achava, não, eu sou tal e eu vou fazer, não, Senhor Jesus, eu não vou te negar, mas chegou na hora, o que aconteceu? Negou ele 3 vezes, só que aí o que Jesus faz? Como Jesus é muito tremendo, ele vai até Pedro, chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas, e aí acontece toda a regeneração de Pedro. E aí a terceira mensagem na semana retrasada, né, porque semana passada nós, na verdade teve, né, tá. A terceira mensagem, a terceira mensagem foi do Thaleson, né, que ele falou sobre como nós devemos permanecer nesse sobrenatural, né, através da leitura da palavra, através da oração, através de jejum. E aí, no outro final de semana, nós estávamos, né, que foi o final de semana passado, nós estávamos lá no retiro, só que mesmo assim teve uma mensagem aqui no Point, com Vinícius, nos falando sobre como deve se portar, né? Quais são as práticas de alguém cheio da unção do Espírito. E hoje, meus amigos, nós iremos falar sobre a unção do alto comigo. Eu não valo nada muito não, mas estou aí e vou tentar destrinchar um pouco aqui sobre a unção que desce do alto, né? O poder de Deus, o dunamis do Senhor, o poder explosivo do Espírito Santo que deseja se mover através das nossas vidas. Então, nós vamos falar realmente sobre quem é o Espírito Santo. Essa unção é o Espírito Santo da verdade, é o Espírito da promessa que o Pai prometeu, que lá em Joel ele falou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? E aí acontece essa promessa, né? Ela vem em Atos... galera, obrigado. Você pode sentar aí. Pode sentar. Que eu já começo já. E aí, essa promessa, e que isso se cumpre, né? E isso deve se cumprir também nas nossas vidas. Então, o que eu gostaria de começar essa mensagem, como nós iremos falar sobre o Espírito Santo, para aqueles que já receberam o Espírito, eu quero que nós venhamos olhar assim para a nossa barriga. Por que nós vamos olhar para a nossa barriga? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo não está fora, não, nós não precisamos olhar para cima e tudo, porque Ele está dentro de nós. Nós vamos olhar para dentro de nós e vamos falar juntos, Espírito Santo, fala comigo nessa mensagem. E para aqueles que não receberam ainda o Espírito, hoje você vai sair daqui com esse Espírito, porque o Espírito vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, Espírito Santo, fala aos nossos corações através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Pode ser na versão NVI, que aí vai junto comigo aqui.
Então hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é uma energia? Será que o Espírito Santo é o arrepio que a gente sente? Será que nós podemos manipular o Espírito Santo? É isso que nós iremos ver aqui essa noite. E aí, Atos capítulo 3 vai dizer: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Até o verso 10. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, fitaram os olhos nele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa, esperando receber alguma esmola. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Deu de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Então, o que nós vemos aqui é que, através do poder do Espírito Santo e através do nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado pela vida de Pedro. E o que eu queria que nós nos atentássemos aqui é para o versículo 6, que Pedro vai dizer assim, pode colocar aí por favor? No verso 6, Pedro vai dizer: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que Pedro tinha, meus irmãos? Pedro estava cheio do Espírito Santo. O que Pedro tinha dentro dele, ele era o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa. Porque o contexto aqui, muitos já devem saber, é Atos capítulo 2, né? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, nós vemos que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E o nosso Senhor Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, no verso 45, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo que Pedro podia dar ali, e o mendigo não fazia nem ideia, né? Ele estava ali: você pode me dar ouro, você pode me dar prata? Sendo que Jesus tinha algo muito grande para a vida dele, muito maior, que era a cura completa dele, né? E a regeneração dele. Então, a boca fala do que está cheio o coração. E Pedro estava cheio, transbordando dessa presença que é o Espírito Santo dentro dele. Então, quem é o Espírito Santo? Nessa parte eu quero ir mais para a prática. Mas vamos. Primeiro, o Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho. João capítulo 14, verso 16 e 17. Vamos abrir lá e nós vamos entender um pouco sobre quem é o Espírito Santo, qual é o papel dele aqui nessa terra. E aí diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Só até aí. O que nós entendemos? Pode voltar para o 16, por favor. O que nós entendemos no versículo 16? João 14, 16. Primeiro, diz ali, Ele dará a vocês outro conselheiro. O significado desse outro ali é outro da mesma espécie. Ou seja, Jesus estava falando que o Pai daria outro da mesma espécie que Ele mesmo. Então, o Espírito Santo é Deus.
né, como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é divino. Ele não é uma energia, não é uma força maior que pode ser manipulada, ou um arrepio que nós sentimos. Nós podemos sim sentir um arrepio quando o Espírito Santo vem, pode acontecer sinais e maravilhas, mas o Espírito Santo, ele é Deus. Ele estava no princípio, na criação do homem. A gente vê, né, quando eles vão fazer Deus vai fazer o homem, eles dizem, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? Só abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, acho que é o versículo 21, por aí, ou 20. E aí lá vai dizer, façamos. Na Torre de Babel também nós vemos ele falando, desçamos, né, e confundamos a língua deles. Então o Espírito Santo é Deus. Nós cremos na Trindade, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E o ponto 2 que nós vamos ver nesse versículo 16 de João capítulo 14, é que ele diz, outro da mesma espécie, Deus, conselheiro, consolador também pode ser que esteja aí na sua Bíblia. E aí, o que significa esse consolador, esse conselheiro? Esse conselheiro, o significado dessa palavra seria alguém chamado para ficar ao lado de outro, para o ajudar. É um fortalecedor, é um socorro, é um advogado, é um aliado, é um amigo. Mas eu gostei muito desse significado que deu. É alguém chamado para ficar ao lado de outro para o ajudar, né? O Espírito Santo é Deus que está conosco aqui nessa terra, né? Porque imagina se Jesus não tivesse enviado do seu Espírito. Então, vamos supor que Jesus ficaria aqui na terra para sempre, e aí Jesus sempre estaria em um lugar. Né? Claro que ele é onipresente, onisciente, mas o corpo físico dele, para ficar melhor para entender. O corpo físico dele estaria em um lugar só. Então nem todos teriam acesso à presença de Deus. E o Espírito Santo é esse Deus que nos dá consciência de Jesus, da presença de Jesus, de quem Jesus é. Até porque a palavra vai dizer que Jesus dizendo, ele fala, o Espírito Santo vai vir, ele vai falar a respeito de mim, ele vai testemunhar sobre mim, né? Então o Espírito Santo é esse, ele nos dá consciência da presença de Jesus. Ele está dentro de nós, é o nosso ajudador, o nosso conselheiro. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é pessoal, ele tem sentimento. A palavra do Senhor vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Ele possui vontade. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 12 sobre os dons, ele diz que ele vai dar a cada um o dom segundo a vontade dele, segundo o querer dele. Então o Espírito Santo tem vontade. O Espírito Santo possui sentimento, como eu falei, né? O primeiro é entendimento. O Espírito Santo tem entendimento, porque ele intercede por nós com o Pai. Então, para interceder, você precisa pensar, você precisa saber o que você vai fazer, né? E o Espírito Santo tem esse entendimento. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é pessoal, nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo. É por isso que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o Espírito Santo que nos dá... realmente isso, eu não vou ficar inventando coisa não. É o Espírito Santo que nos dá consciência da presença de Jesus. Pelo Espírito Santo, nós podemos ter essa comunhão. Como eu chego mais perto de Deus? Como eu chego? Através de uma intimidade com o Espírito Santo, né? E aí, nós vamos ver aqui como o Espírito Santo ele atuava no Velho Testamento. No Velho Testamento, então, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa e nós podemos nos relacionar com ele, nós podemos viver em profunda comunhão com ele. Então, no Velho Testamento, como o Espírito Santo agia? Ele não tinha sido dado ainda em plenitude como ele foi dado aqui no Velho Testamento, como ele é dado hoje. Ou seja, então antes, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele habitava apenas em alguns, ele vinha, capacitava para alguma finalidade em específico, para falar através dos profetas. Em Crônicas a gente vai ver que o Espírito Santo vinha sobre Sansão e dava força extravagante para ele, a força que
Sansão o quê? Matou um leão, matou um urso, né? Ele abriu assim a boca do leão. Né? Imagina que você está na frente do leão e abriu a boca desse tamanho. Então é uma força, o Espírito Santo vinha ali e enchia Sansão, e aí Sansão tinha essa força extrema. Então era assim que no Velho Testamento o Espírito Santo ele não era dado plenamente, né? E por isso só alguns tinham acesso, né? Os profetas. Mas nós temos também alguns exemplos, por exemplo, Davi foi habitado, né, pelo Espírito Santo. Davi, ele diz, quando ele peca, né, em Salmo 51, ele vai dizer, não tires de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi tinha habitação plena ali. Depois a gente volta em Davi. E aí, agora no Novo Testamento, a partir aquilo que é pra gente, né? Só que antes eu queria dar um parêntese para falar sobre como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus. O próprio Deus, Jesus como 100% homem, 100% Deus, e indo para o lado do 100% homem, né, ele precisava ter o Espírito Santo, né, porque Jesus é o padrão para nós. Nós queremos ser como Jesus é. E se Jesus não tivesse o Espírito Santo, como nós iríamos ter, não é mesmo? Então nós vemos, vamos abrir as nossas Bíblias para ficar algo mais dinâmico, algo mais pedagógico, para que nós venhamos aprender melhor. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, verso 18. Mateus capítulo 1, verso 18. Então, o Espírito Santo atuou na concepção de Jesus. Né? Vamos falar rapidamente sobre como o Espírito Santo atuou na vida de Jesus. E aí vai dizer, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, profundamente. E aí, a próxima coisa que nós vamos ver lá em João, capítulo 1, verso 32 ao 34. É o Espírito Santo atuando no batismo de Jesus. João, capítulo 1, verso 32. Então, João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, como o Espírito Santo atuou ali no batismo de Jesus? O Espírito Santo atuou mostrando para todo mundo, e principalmente para João ali, né? Porque Deus tinha falado com João, quem você vê descendo o Espírito, esse é o prometido, esse é o Messias, esse é o Cristo, que toda Israel estava esperando, né? Então foi dessa forma, ele mostrando ali o batismo de Jesus. Estou lendo outra coisa. O batismo de Jesus, então o Espírito Santo estava ali, presente, descendo em forma corpórea de pomba sobre a vida de Jesus, mostrando que Jesus era o Filho de Deus. E aí, em terceiro lugar, o Espírito Santo agiu no ministério de Cristo. Né? Tudo que Cristo fez aqui na terra, tudo, curou os enfermos, repreendeu os demônios, né? Expulsou os demônios, ressuscitou os mortos, pregou a boas novas, tudo isso ele fez pelo poder do Espírito Santo. E aí, nós vamos abrir lá em Lucas 4, 18. Meus irmãos, nós vamos ler a Bíblia aqui. Amém, né? É a Bíblia. Se a gente não ama a Bíblia, hoje a gente vai começar a amar, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz nós amarmos a Bíblia, a palavra dele, quem ele é, a forma que ele se revela, e nós somos crentes. E a forma que o Senhor fala conosco, ele escolheu, pela soberana vontade dele, pela soberania dele, né, nos dá um livro. E aí, esse livro nós precisamos ler para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus.
Amém? Então lá em Lucas capítulo 4, verso 18, a palavra do Senhor vai nos dizer: o Espírito, Jesus falando isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, em todo o ministério de Jesus, quem estava presente? O Espírito Santo. Era o Espírito Santo que dava o poder para que ele operasse todos os sinais e maravilhas, todas as curas, todas as libertações, tudo aquilo que ele fez era pelo poder do Espírito Santo. Por isso que o Espírito é tão necessário. E aí, finalmente, nós vamos ver o Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos aí logo depois de Atos, onde a gente leu. 8, verso 11. Já está acabando, tá, gente? Acabando a introdução. Verso 11. Só a parte A mesmo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Então nós vemos que o Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? O Espírito da ressurreição, ele ressuscitou Cristo dos mortos. Quando Cristo estava lá, pensei que agora e é verdade. Quando Cristo estava lá morto, quando não se tinha mais possibilidade, os discípulos já estavam perdidos. O que vamos fazer? Mataram o nosso Jesus, mataram o nosso mestre. Eu estou com ele há 3 anos e meio, e aí agora ele vem e morre. Como assim? Eu estou achando que ele vai matar todo mundo, vai trazer justiça, vai pegar o trono, está tudo perdido. O que nós vamos fazer da nossa vida? Eu deixei minhas finanças, deixei o meu trabalho, deixei tudo que eu precisava para sobreviver e decidi seguir Jesus, e agora ele vem e morre. Como assim? Não há mais esperança para mim, estamos perdidos. E aí o Espírito da ressurreição, ele vai lá e ressuscita Jesus dentre os mortos. E ele agora é o primogênito dentre os mortos, para que eu e você sejamos ressuscitados no último dia, no dia do Senhor. Amém? E aí nós vamos ver agora, e Jesus era cheio do Espírito Santo. Como nós devemos ser cheios do Espírito Santo, Jesus também era. Lá em Lucas capítulo 4, no verso 1, só para ficar explícito e deixar claro, vai dizer em Lucas capítulo 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então agora, finalmente, nós vamos ver como o Espírito opera dentro da gente. O que o Espírito faz? Esse Espírito da ressurreição, esse Espírito que esteve presente na vida de Jesus, esse Espírito que ele se moveu lá no Antigo Testamento, falando para o povo de Israel, declarando através da boca dos profetas, através dos sacerdotes, através da própria palavra escrita de Deus, dando a eles o que eles deviam escrever. Nós vamos ver como esse Espírito todo-poderoso, que ressuscita dos mortos, que tem poder para ressuscitar uma pessoa dos mortos, para trazer vida novamente ao que está morto, nós vamos ver como esse Espírito habita dentro de nós. E aí a primeira coisa que como o Espírito então opera, a primeira coisa que ele faz, ele entra dentro de nós, né? Mas Vitor, ele entra dentro de qualquer um? É só falar, Espírito, habita em mim que ele vai habitar? Nós vamos ver que não é bem assim, né? O Espírito Santo, ele entra, ele faz morada, ele faz habitação naqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 1, no verso 13. Que vai dizer: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a
redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Então, quando nós ouvimos e cremos, nós recebemos o Espírito como selo da promessa para o dia da redenção. Que dia é esse da redenção? O dia do Senhor. Os que estão mortos vão ressuscitar e nós que estaremos vivos, ou não, né? Se estivermos mortos, nós vamos ressuscitar. E aí aqueles que estiverem vivos vão o quê? Mas eu quero que seja quando eu estiver vivo. Quem quer aqui? Amém, né? Não tô... Então, quando chegar o dia da redenção do Senhor, o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai descer nas nuvens e Ele vai dar o juízo final para todos, vai ser o dia que os mortos vão ressuscitar e seremos glorificados. Nós receberemos um corpo glorificado e viveremos para sempre com Cristo. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos nessa palavra, o Espírito da verdade, Ele habita dentro de nós. E agora nós vamos abrir lá em João capítulo 1, verso 12. Que vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, os quais quem? Aqueles que receberam o Espírito, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqueles que receberam o Espírito, eles foram gerados pelo próprio Deus, né? Nós fomos gerados, agora a vida de Deus está dentro de nós, né? E aí nós vamos ver aqui quando os discípulos receberam esse Espírito, e é algo muito interessante mesmo, por isso que eu foquei um pouco naquela hora, que ele é o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo. E aí em João capítulo 20, verso 22, vou esperar vocês abrirem para que a gente veja esse versículo. Então, em João capítulo 20, verso 22, vai dizer, é Jesus ali, e aí ele vai dizer o quê? E Jesus já tinha sido ressuscitado, naqueles 40 dias, né, que Jesus ficou com os discípulos, e um desses dias eles estavam lá juntos, e Jesus vai lá e diz, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, nesse momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. Só que o que é o incrível aqui desse versículo? Pode deixar lá fazendo um favor. Qual é o incrível aqui desse versículo? É aquela parte ali do soprou. Esse soprou, de que é o mesmo verbo utilizado para falar lá em Adão e Eva, quando Deus está criando Adão. E o que Deus faz? Vamos abrir lá? Gênesis capítulo 2, verso 7. Vai dizer assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Soprou em suas narinas. Então é a mesma coisa. Então Adão não tinha vida nenhuma. Adão só estava ali formado, Deus estava ali formando Adão. Pronto, agora tem um corpo lá estático, sem nada, sem vida. E aí o que Deus vai lá, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles vão lá e sopra. Espírito, que isso, forte agora. Graças a Deus. E aí ele sopra o Espírito dentro de Adão, e Adão passa a ser uma alma vivente, né? E esse é o mesmo verbo também utilizado que Thalisson pregou aqui, Ezequiel 37, quando os ossos estão sem vida, e Deus diz, Ezequiel, poderá viver esses ossos, né? Ossos secos, e Ezequiel está passando por aquele vale lá, e onde ele pisa tem osso, e é osso para tudo quanto é lado, e aí naquela escuridão, naquele cenário de morte mesmo,
cenário de sem esperança para aqueles homens. E vocês se lembram que eu disse isso? Que esses eram os mesmos pensamentos que passaram pela mente dos discípulos quando Jesus tinha morrido. O mesmo cenário de morte, o mesmo cenário de perdição. O que nós iremos fazer agora? O que será da minha vida? Nós estamos perdidos. E da mesma forma estavam esses ossos. E esses ossos estavam secos, sem vida. Só que aí em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, vai dizer assim: a seguir ele me disse, o Senhor disse a Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então, para que eles viessem a viver, Ezequiel tinha que o quê? Soprar sobre eles. E é o mesmo verbo. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui com esse soprar? Você está falando desse soprar para lá e para cá, que é o que? É a mesma coisa que o Espírito faz dentro das nossas vidas, porque antes a Bíblia vai dizer que nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, não havia esperança para nós só nos víamos em um cenário de perdição, em um cenário que está tudo perdido. O que será da minha vida? Eu estou sendo sucumbido por essa depressão, eu estou sendo atormentado por essa ansiedade, eu procuro felicidade aqui, procuro felicidade na bebida, na droga, no sexo, na pornografia, na masturbação, mas eu não consigo encontrar nada, eu estou perdido. O que eu faço? Eu preciso de algo que me salve. E aí, quando nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus, o que acontece? O Espírito, ele sopra dentro de nós a vida, e ele traz de volta aquilo que está morto. O nosso espírito, antes de nós conhecermos a Jesus, a Bíblia vai dizer que ele estava morto, só que o Espírito vai lá e ele sopra vida. E ele sopra vida dentro de nós, e agora nós somos gerados por Deus. Deus agora habita dentro de nós. O poder da ressurreição, que irá nos ressuscitar no último dia, ele habita dentro de nós. O poder maior desse mundo, o Deus que é antes de todas as coisas, o Deus que criou a minha vida, que criou a sua vida, que te conhecia quando você estava ainda no ventre da sua mãe, ele agora habita dentro de você. Porque ele soprou a vida. E quem é a fonte da vida? Em Salmos vai dizer que a fonte da vida é o Senhor. É o próprio Deus agora habitando dentro do seu coração. O seu coração que antes era caído, era depravado, só queria as coisas que iam contra a vontade do Pai. Mas agora você recebe, pela graça de Deus, esse Espírito dentro de você. E agora nós nos tornamos seres espirituais. O Espírito é a verdadeira vida que precisamos. Quando somos gerados pelo Espírito, recebemos a vida de Deus dentro de nós e nos tornamos seres espirituais, filhos de Deus. Agora, nós nos tornamos peregrinos nessa terra, porque nós temos uma morada e essa morada é celestial. O reino que Jesus veio proclamar não é um reino terreno, como os judeus estavam esperando, mas era um reino celestial, é o reino dos céus. De lá nós viemos e para lá nós retornaremos. Amém? Então, nós nos tornamos seres espirituais. Por que nós nos tornamos seres espirituais? Porque o Espírito da verdade, o Espírito que é ajudador, que é fortalecedor, que é consolador, que é aliado, que é amigo, que é socorro, ele começa a habitar dentro de mim e você. E agora nós podemos ter comunhão com o Senhor. O que é comunhão? É ter uma intimidade com Ele, da mesma forma que você tem intimidade com seus amigos, da mesma forma que você tem intimidade com o seu pai, com a sua mãe, com o pessoal da célula. É essa comunhão que nós podemos ter com o Espírito Santo. Amém? Agora nós podemos ter um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. Porque é o próprio Deus habitando dentro de nós. O Deus que criou os céus, que criou a terra, que disse haja luz e houve luz, que haja separação entre as águas e a terra. Esse é o Deus que habita dentro de nós. Só que a diferença entre essa intimidade que nós podemos ter com as pessoas
E a intimidade que nós podemos ter com Deus é uma. E essa diferença faz toda a diferença mesmo. Porque o Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, que é um ser pessoal, que deseja se relacionar conosco, que nos chama para uma intimidade mais profunda, para um relacionamento mais profundo. Esse Espírito Santo pode derramar sobre você um poder explosivo, um poder do alto. Para quê? Para que você venha pregar a palavra de Deus, para que você venha viver intensamente a palavra de Deus, para que o fruto do Espírito seja gerado no seu interior, e você seja fortalecido, revestido de poder, para pregar a palavra do Senhor. E essa é a segunda coisa, e já caminhando para o final, eu acho, vai nos dizer, e Ele nos batiza. Batismo com o Espírito Santo. Então esse Espírito, que é o Deus Consolador, que é o Deus Conselheiro, que é o Deus Ajudador, que é o Deus Fortalecedor, Ele deseja nos batizar com o Espírito Santo. Ele deseja dar um poder do alto sobre nós. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá agora, em Atos capítulo 1, no verso 4 primeiramente. Vai dizer assim, Atos capítulo 1, no verso 4, vai dizer: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Verso 5. Pois João, qual João? João Batista, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que João Batista falava? Que batismo é esse de João Batista? João Batista dizia, e a gente pode ver lá em Mateus 3,11, que a palavra vai dizer que, João vai dizer, agora eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas virá um que é maior que eu não sou digno nem de agachar e desamarrar as sandálias dele. Ele virá e Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que nós vemos aqui é que, como eu já disse, é o Espírito Santo que Ele nos dá vida e Ele nos concede, Ele nos fortalece para que nós venhamos viver segundo a vontade de Deus. E aí aquele batismo que João dava não tinha esse poder, né? Como o Espírito Santo nos dá o poder de vencermos o pecado. Quando o Espírito Santo começa a habitar dentro de nós, nós éramos escravos do pecado, a Bíblia vai dizer. E agora, o Espírito Santo, quando Ele entra dentro de nós nos tornamos livres. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós podemos viver na liberdade. Agora nós podemos escolher, eu vou pecar ou eu vou permanecer no erro. Amém? Então, é por isso que ele estava falando, era para arrependimento. Mas virá o Cristo, o Messias, e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o Deus que nos fortalece a vencer o pecado, a deixar toda imoralidade de lado, toda vontade, toda natureza pecaminosa. Amém? Então, Jesus faz essa promessa, é a promessa de meu Pai. E João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E agora lá no verso 8, nós iremos ler que: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse poder não é qualquer experiência, não é a mesma coisa de quando nós recebemos o Espírito Santo. Sabe, eu não sei se você já recebeu esse poder do alto, esse revestimento, mas o Espírito Santo, Ele deseja te revestir, mas também precisa surgir de dentro de você essa vontade. Deixe o próprio Espírito e caminhe com Ele nisso, vá com Ele nisso, para que seja gerada uma fome, uma sede no seu interior por esse batismo. E aí então Jesus ali, Ele diz: vocês receberão poder
uma experiência diferente, que é um revestimento do alto. Ele vem direto, como diz lá em Atos 2, vem um vento impetuoso e encheu toda a casa. E aí nós vamos ler o cumprimento dessa promessa ali em Atos capítulo 2, no verso 1, que eu já li também no começo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Olha o vento aí de novo. O sopro, vida, onde há morte. Como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ó, tem gente assentada aqui. E aí vai dizer: e viram o que parecia línguas de fogo. Pô, só que aí eu não estou sentado, né? Eu quero que venha sobre mim também. Alguém me dá uma cadeira aí. E aí vai dizer assim: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí eu estava falando antes, né, e eu acabei pulando, que nós precisamos caminhar junto com o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer, antes, no versículo 14 do capítulo 1, vai dizer: todos eles se reuniam, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então o que Jesus diz? Olha como eles são obedientes e buscam aquilo que Jesus tinha prometido. Jesus diz: ó, fiquem aqui, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês, que é a promessa de meu Pai. O que os discípulos fazem? Eles vão e saem por aí já pregando a palavra, e não, vamos, chegou a nossa hora, Brasil, vamos lá. Não, eles não fazem isso, eles ficam lá, e Jesus, né, como eu falei, ele fica 40 dias, né, e o Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, né? Então, se Jesus ressuscitou na Páscoa, ele fica 40 dias, até o Pentecoste sobra 10, né? Então foi 10 diazinhos aí, esperando naquela expectativa, não só esperando, né? Eles atuam, eles fazem alguma coisa. Eles não só esperam e ficam lá, o Espírito Santo vai vir, né? Pô, Jesus falou aí, aquele dia lá, vai vir, vamos esperar aí. Uma hora ele vem. Não é isso que eles fazem. Não, eles fazem, o que eles fazem? Todos os dias, todos eles se reuniam sempre em oração, orando, buscando: Senhor, venha o teu Espírito, derrama a tua promessa, a promessa do Pai, derrama sobre nós. E eles iam ali orando, buscando, o Espírito ia instigando neles essa fome, esse desejo por Deus. E aí chega, depois de 10 dias deles buscando ali a presença do Senhor, buscando ali essa vinda do Espírito Santo, o cumprimento, depois de tantos anos e anos e anos, que Joel tinha dito: ó, o Espírito vai descer sobre todos, e Ele habitará no meio de vocês, dentro de vocês. Eles estavam ali, ó, na verdade foi muito mais de 10 dias, né, se for para parar para pensar, porque todo o povo de Israel, desde que veio a profecia, eles estavam ali, ó, vai vir, ele vai vir. Só que, né, infelizmente, nem todos acreditaram quando Jesus veio, né, apenas alguns. E aí Jesus vai lá e promete: ó, é eu que vou enviar. Na verdade o Pai, né? Eu vou falar com o Pai, e o Pai enviará outro Consolador. E aí eles estão ali naquela busca intensa. O Senhor dá uma palavra e a gente obedece, e a gente permanece em cima dessa palavra, vivendo, orando, buscando para que aquilo se concretize. E aí em Atos capítulo 2, finalmente chega o dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos, assentados em um só lugar, e de repente veio do céu um vento, um sopro impetuoso, e aí enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não teve um que passou em branco, porque todos os 120 que estavam ali reunidos, eles estavam buscando fervorosamente. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes não acontece porque a gente fica de cara para cima, assim, esperando. E aí, é o Espírito aí, vai vir aí, vai vir.
Não, um dia ele chega, eu tô aqui vindo na igreja, né? Eu venho aqui, eu toco, eu canto, eu venho aqui, eu prego, eu venho aqui, eu sento na cadeira, ouço a palavra do pastor César ali, aquela palavra forte, e nossa, como eu gosto disso, como isso me faz bem, né? Eu fico feliz, eu gosto de vir uma vez por semana na igreja e sentir aquele arrepio, aquela coisa dentro de mim, e aí nós nos contentamos com essas migalhinhas, com esse pouco, sendo que Deus tem um oceano tão profundo. A gente cantou aqui, né? É um rio, e ele vem, e aí Ezequiel 37, né? É um rio, e o Espírito não quer que nós ficamos apenas na beira aqui, né? Aqui, ó, a água está aqui, né? No tornozelo, e o que o Espírito quer? Ó, Ezequiel, vem mais, e aí agora já está nos joelhos, e aí o Espírito falando, o que Josiel está aqui, e o que Ezequiel faz? Eu vou. Então aqui, ó, o Espírito está chamando, o Espírito está te convocando, o Espírito habita dentro de você. Ele está dizendo, como diz lá em Salmos 27, a você, ó meu coração, ele diz, busque a minha face. Aí Davi faz o quê? Ele fica só lá paradão? Não, o que ele diz? A tua face, Senhor, buscarei. Então o Senhor, ele está nos chamando para um nível mais profundo. Ó, você está só no tornozelo, vem mais, entra mais. Ó, eu fui. Agora, eu estou agindo, eu estou indo com o Espírito Santo. Eu estou orando, eu não estou só esperando que o Espírito venha, mas eu estou ali cooperando com o Espírito Santo. E aí, está nos joelhos, vem mais, Ezequiel, vem mais, e agora está na cintura, agora está nos lombos, agora está no tórax aqui, nos lombos. Até que ele diz que era uma água que não podia se passar a nado. E é isso o que o Espírito deseja. Ele deseja nos revestir de poder. Poder do alto, poder explosivo. Poder de Deus. Para que nós sejamos testemunhas. Testemunhas aqui é mártir. Alguém que morre por uma causa, alguém que morre por uma ideia. E Jesus é muito mais do que uma ideia, né? Ele é tudo o que precisamos. Ele é a vida que nós precisamos. E aí, vem e desce o Espírito Santo. Mas Vitor, por que eu preciso desse revestimento? Meus irmãos, enquanto Jesus não volta, nós temos uma comissão. Jesus diz no final de Marcos, né, o mais conhecido, 16, vão pelo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. E aí, lembrando aqui, né, eu estou lembrando da pregação de João Batista no deserto. E ele fala só um negocinho assim, só para deixar esperto a gente assim. Ele fala, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então, Jesus, o que João Batista está nos alertando aqui? Ei, quem não der fruto, ó, tchau. Tchau. É fogo. Quem não dá fruto, sai. E aí, Vitor, mas eu quero. Claro, eu também quero. O Espírito sabe que você quer, mas você precisa dar um passo também. Nós precisamos dar bons frutos, porque a palavra do Senhor é muito clara aqui. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Nós queremos dar esse fruto. E para que nós recebemos o revestimento do Espírito? O revestimento do Espírito vem para que nós venhamos viver o poder pleno do Evangelho. Para que nós venhamos viver a plenitude daquilo que Deus, o próprio Deus, deseja de nós. Sabe, gente? O Espírito é essa pessoa que nos liga ao Pai. É o nosso fortalecedor. Vitor, mas eu pequei. E aí, o que o Espírito Santo ele faz? Meu filho, não é bem por aí. Vem para cá. Deixa esse pecado de lado. Deixa isso que você está fazendo de lado. Ah, mas eu estou muito triste, eu estou muito desanimado, eu não sei o que vai ser da minha vida. O Espírito Santo é o consolador. E aí ele vem e te consola da sua tristeza. Ah, Vitor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, o Espírito Santo já habita dentro de mim. Só que aí vai esse poder explosivo do Espírito Santo. Ele vem, e aí eu estou muito ansioso, ele vem e nos acalma, e nos acalenta. Porque é isso que o Espírito Santo do Senhor faz. Ele nos liga, Ele nos dá essa possibilidade de vivermos a comunhão com o Senhor. Ele é o Espírito que nos guia,
que nós podemos conhecer, que nos entende. Ele é o Espírito que nos ajuda. Ele é o Espírito que nos fortifica. Então, Vitor, está muito difícil. Eu não consigo mais viver, está muito difícil viver o Evangelho, está muito difícil ser uma boa testemunha. É o Espírito que te fortifica. E o Espírito deseja que nós venhamos nos despertar, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios: desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quem está dormindo são aqueles que receberam o Espírito, mas estão lá. Não é bom vir na igreja, não é bom sentar ali, ouvir o culto. Acordei, acabei de acordar, já vai para o celular. E aí, novo Senhor, vai dormir. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse dia e amém. Vou lá na célula, lá, legal demais, bom demais a célula, vou participar da célula, vou estar com o pessoal. E não tem o quê? Porque o Espírito Santo veio para isso. Se a gente não vive dessa forma, para que ele veio então? Se a gente não tem uma comunhão com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, não pense que você também é isso tudo, não. Não, o Espírito Santo me quer, eu sou o bonzão. E não, o Espírito Santo vai vir atrás de mim. Meu irmão, não é ele que precisa de você, é você que precisa dele. Porque nós fomos feitos por Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes que o Senhor colocou a eternidade em nossos corações. E o que nós, como pessoas, buscamos em nossas vidas? Nós, às vezes, inconscientemente, nós buscamos pela eternidade, querendo ou não. Você vai lá na tribo do interior do Amazonas, o que vai ter lá? Vai estar os indígenas lá, e eles vão estar cultuando alguma coisa, eu te garanto. Você vai lá na China, na Mongólia, na Tailândia, nas tribos, tudo que tem lá ainda, e você vai encontrar eles adorando alguma coisa, porque está dentro de nós, não tem para onde você fugir. É igual a música, né, que nós cantamos lá o louvor que nós cantamos lá no acampamento. É um fogo cerrado no seu peito. É um desejo que você não entende. Só que aí vai passando um dia, passa outro dia, e você vai esmurecendo, você vai deixando. E aí aquela chama que tinha no início já não tem mais. Por quê? Porque você não busca. E exatamente quando você sai, quando você vai para longe dele, você vê que é você que somos nós que precisamos dele. Quando nós deixamos de buscá-lo e viver para as nossas vontades, para os nossos desejos, para fazermos aquilo que nós queremos, nós ficamos mal, porque o nosso espírito foi feito para estar vivo, conectado, para que o Espírito Santo do Senhor testifique ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque para isso nós nascemos, para sermos filhos de Deus, e filho de Deus vive a palavra plenamente. Então, meu irmão, o que o Espírito deseja é nos despertar desse sono, que nós venhamos ter mais fome e sede do Espírito Santo. Eu estava lendo um livro hoje lá, Caçadores de Deus, e aí, esse livro vai dizer o quê? Que não importa o que você precisa ou sinta falta, o que você precisa é de Deus. Você precisa ter fome de Deus, porque é Deus que vai saciar essa fome sua. Mas eu preciso de alegria, eu preciso de força, eu preciso de consolo. Você está precisando de Deus, o seu espírito está clamando por Deus. E aí tudo dá errado, a minha vida está uma bagunça, eu só peco, não consigo parar de pecar. Porque você está se afastando do Espírito, você está se afastando da vontade. E o Senhor nesses dias, Ele está nos chamando de volta. Busque o Senhor enquanto Ele está perto. Desperta, tu que dormes entre os mortos, para que Cristo resplandeça sobre ti. Quem não foi batizado com o Espírito Santo, busque isso. Busque, e busque também depois os dons espirituais, como diz lá em 1 Coríntios, no último versículo do capítulo 12. Porque é os dons, meus irmãos, é os dons que manifestam, né, o que o Senhor quer, né? Então, você vai orar para uma pessoa, vai vir a palavra de conhecimento na sua cabeça. Você vai orar para alguém que está doente e ele vai ser curado pelo dom da cura. Eu preciso que tal coisa aconteça. O dom da fé vai estar dentro de você. E nós precisamos buscar isso para que nós venhamos viver o evangelho pleno. E nós somos cheios
para não só, né, que a gente vai falar, né, para pregar o evangelho, mas não só para pregar o evangelho, né, pregar assim de boca, mas é para vivermos plenamente, porque lá em Êxodo, no capítulo 31, vai dizer que o Senhor encheu 2 homens lá para eles fazerem a arte do templo. Eles seriam os artistas, né, os arquitetos, vamos colocar assim. E aí o Espírito Santo encheu aqueles homens. Então, Vitor, eu estou prestando arquitetura. Vitor, eu estou fazendo economia. Vitor, eu estou fazendo medicina. Vitor, eu estou fazendo odontologia. Vitor, eu sou barbeiro. Vitor, eu sou educador físico. O Espírito Santo quer encher você, para que você seja um barbeiro cheio do Espírito, para que você seja um educador físico cheio do Espírito, para que você seja um arquiteto cheio do Espírito, para que você seja um economista cheio do Espírito, um médico cheio do Espírito. Porque vai ter dias, e são muitos dias, que as pessoas vão chegar lá procurando por algo. As pessoas têm fome de Deus. As pessoas, elas estão procurando Deus em muitos lugares. E nós estamos aqui, né, bonitão, nossa, nós somos os bonzões, nós já recebemos o Espírito, nós somos os melhores acima de todo mundo. Não é para isso que Deus nos chamou não, meus irmãos. O próprio Deus e o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar poder do alto, para que você venha viver plenamente o Evangelho, para que quando as pessoas chegarem ao seu lado, você venha orar por elas e que haja poder nas suas palavras. Então nós não podemos ficar aqui como os melhores homens, como os bonzões que acharam, e realmente, nós achamos o melhor dessa vida, nós achamos aquilo que precisamos, aquilo que a nossa alma anseia. O desejo mais intenso da nossa alma é ter comunhão com Deus, e nós achamos verdadeiramente, mas esse mesmo Deus, que nos permite ter comunhão com Ele, que nos permite nos achegar mais perto dEle, esse Deus nos chama para que nós venhamos pregar para outros, viver o Evangelho, para que outros sejam alcançados pelo poder explosivo do Espírito Santo. E nessa noite eu creio que o Espírito de Deus quer nos visitar aqui nessa noite e despertar os corações que estão dormindo, despertar aqueles que já por muito tempo fizeram algo, viviam de certa forma, mas hoje não vive mais, está caído, está depressivo, está ansioso, está sendo tomado pela fraqueza que o pecado traz. O Espírito Santo deseja nos despertar nessa noite. Ele quer colocar fome dentro dos nossos corações. Ele quer colocar sede dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Nós precisamos clamar pela revelação plena do Senhor, pela glória do Senhor plena aqui em nosso meio. A visitação plena do Senhor, porque quanto mais nós temos a presença do Senhor em nosso meio, mas nós nos tornaremos como Cristo é. E Cristo pregava a palavra, Cristo era cheio do Espírito de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 5, no verso 18: enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução. Sabe, você fica bêbado ali e tal por uma hora, mas depois já passa o efeito. E ele vai dizer em relação ao Espírito: encham-se do Espírito. E esse encher é ininterruptamente, não acaba. Ser cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É quando tem menos de você e mais do Espírito. Quando você não vive mais para as suas vontades e vive para fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é esse que nos dá força, que nos capacita para que nós venhamos viver a vontade plena dEle. E aí Efésios vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos que essa fome por Deus queime cada dia mais em nossos corações. Nós precisamos buscar ao Senhor, fazer como Ezequiel fez. Ezequiel, vem mais fundo, vem mais profundo. E Ezequiel fazia o que? Ele ia indo a ponto de ficar submerso na água. E esse submerso ali, de ter que nadar, nos traz a reflexão de ser dependente. É Cristo verdadeiramente, é o Espírito Santo que atua 100% dentro de mim.
Não existe mais as minhas vontades, mas eu sou agora realmente um escravo de Deus. Eu deixei de ser escravo do pecado, mas agora eu sou escravo da justiça, como diz lá em Romanos capítulo 6. Antes nós éramos escravos do pecado e fazíamos com toda fervorosidade, com toda a vontade, nós fazíamos coisas que desagradavam a Deus. E agora quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vai ficar quietinho no nosso banco? A gente vai fazer só aquilo que, não, isso aí é desgastante demais. Mas é desgastante, mas tem gente lá na Rita lá, e vira a noite lá. Aí a gente vai falar de pregar a palavra, nossa, mas vai dar uma vergonha isso aí. Mas isso aí, não, amanhã eu tenho que trabalhar 6 horas da manhã, 6 horas da manhã eu tenho que estar acordado. Amanhã tem aula, e barará bororô. E o pessoal tá lá na noitada, lá enchendo a cara. Enquanto a gente que recebeu a vida, a fonte da vida, o Espírito que nos religou ao Pai, nós estávamos mortos e agora nós vivemos. E nós recebemos isso, não vamos espalhar, nós vamos segurar isso para nós mesmos. O Espírito deseja que nós venhamos ter fome dEle, porque quanto mais nós temos fome dEle, mais Ele se revela a nós, e mais nós poderemos pregar o Evangelho com ousadia, mais nós poderemos viver o Evangelho todos os dias. O Espírito Santo quer invadir o FV, quer invadir a Univiçosa, quer invadir o seu trabalho, quer invadir essa cidade com o poder dEle, mas nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. O Espírito Santo, em João capítulo 16 vai dizer que Jesus dizendo que Ele nos guia a toda a verdade, e Ele revela o porvir. O Espírito Santo é o Deus que nos guia a verdade, aquilo que Deus tem sobre nós, é o Espírito Santo que nos mostra essa verdade. Então, Vitor, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. O Espírito Santo quer te guiar a essa verdade. Ele quer te mostrar que você é filho de Deus. Ele quer te mostrar os planos que Ele tem para você. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Jeremias 11 que os planos que eu tenho para vocês não são planos de mal, de trazer dano, mas são de dar um futuro próspero. Se buscarem a minha face, eu os ouvirei. Eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Eu mudarei a situação, eu trarei vida onde há morte, eu trarei consolo onde há tristeza. O Espírito Santo quer nos dar poder do alto nessa noite, nos revestir com a sua glória, com a tua presença, para que nós venhamos ter mais fome e sede do Senhor. Essa fome precisa ser gerada dentro de nós. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos viver na inércia, nós não podemos achar que nós estamos no topo, que nós já fomos totalmente preenchidos pelo Espírito, porque o Espírito deseja todos os dias nos encher cada vez mais. Não há limite para o Senhor, Ele quer dar sem medidas. Busque e encontrarão, batei e a porta será aberta. Qual de vós que sendo pais sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Clame e você achará, clame e você terá, busque e você encontrará, batei e a porta será aberta. O Espírito Santo deseja hoje abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos sair desse mundinho fechado nosso, para que Ele venha nos mostrar os segredos dEle, aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. E é só o Espírito da verdade que pode te revelar isso, meu. É só o Espírito Santo que pode te levar a esse entendimento. É só o Espírito que pode te guiar a toda a verdade, a te mostrar o porvir. Eu não sei para onde eu vou, o Espírito te mostra, porque Ele irá mostrar o que há de vir ainda. Certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, vai dizer a palavra do Senhor em Amós. Então que nós viemos nos submeter verdadeiramente ao Espírito Santo, que essa fome por Deus venha ser gerada dentro de nós, para que nós venhamos viver plenamente o Evangelho de Deus, para que nós venhamos viver realmente o poder explosivo do Espírito de Deus, para que nós venhamos ser cheios do Espírito. E como em Atos lá disse Pedro, nós começamos com isso. Pedro, ele fala o quê? O que eu tenho, eu dou. Você está cheio de quê hoje? O que você tem hoje? O que você pode dar a outras pessoas? Será que você poderia verdadeiramente dar o Espírito Santo para outros? Será que você tem se enchido do Espírito de Deus? Ou você tem se enchido com as coisas passageiras desse mundo?
Porque a palavra vai dizer que as coisas desse mundo, as coisas materiais, elas são passageiras, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, eles permanecem para sempre. Porque nós fomos feitos para a eternidade. Aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que é desse mundo que nós vivemos, o que nós vemos aqui, tudo isso é passageiro. Então não busque as coisas desse mundo, não busque fama, não busque dinheiro, não busque ser conhecido, não busque essas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Busque com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que há dentro de você, porque o Espírito Santo está nos chamando para um novo nível. O Espírito Santo está nos convocando para que nós venhamos viver plenamente o poder do Espírito. Deixe essa fome ser gerada dentro de você. Viva por essa fome. Tenha fome de Deus todos os dias, porque o Espírito Santo quer se revelar sem medidas. Ele não tem medidas, meu irmão. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais nós nos reunimos e adoramos o nome do Senhor, mais essa fome é gerada dentro de nós, mais do Espírito começa a habitar dentro de nós, mais de Deus é gerado dentro de nós, porque nós somos gerados por Deus. Nós precisamos de Deus. A nossa alma anseia por Deus. A nossa alma anseia por ter um relacionamento com a presença de Deus. E não há tribulação, não há pecado, não há angústia, não é o presente, não é o porvir, não é as coisas passageiras desse mundo que irão nos afastar daquilo que Cristo tem para nós. Deixe essa fome ser gerada nos corações. Diga nesse momento: Espírito Santo, gere dentro de mim a fome insaciável pela Tua presença. Gera dentro de nós, Espírito Santo. Espírito de Deus, nós queremos ir em um nível mais profundo. Espírito de revelação e de sabedoria, nos leve ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, Deus. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos dormindo, para que o Senhor venha resplandecer sobre nós, Cristo. Em nome de Jesus, que nós venhamos buscar a Tua face enquanto o Senhor está perto, Deus. Que nós venhamos buscar a Tua presença, buscar sermos cheios do Teu Espírito, Deus. Porque o Senhor quer falar em nós e através de nós, Senhor. Deixa o Espírito Santo gerar essa fome dentro de você. Enquanto os instrumentos tocam, o Senhor passeia. O Senhor passeia, o Espírito da verdade, Ele se move. Da mesma forma que Ele se movia sobre as águas no princípio, Ele se move aqui dentro, despertando o seu coração, despertando o meu coração, despertando o nosso coração para algo novo do Senhor. E desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Se renda à presença do Espírito. Se renda ao agir aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Ele vai começar a te revelar nesse momento aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele quer para mim e para nós. Ao Deus da minha vida. Aqueles que têm fome, vamos colocar de pé nessa noite. Eu quero chamar aqueles que têm fome e sede do Senhor aqui na frente. Aqueles que entenderam que estão vivendo longe daquilo que o Senhor tem para suas vidas e desejam viver um nível mais profundo nele.
venha te revestir com o Espírito Santo, com o Espírito da verdade. Todos nós necessitamos de mais do Senhor. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Sinto o fogo do Senhor te pegando nessa noite. Deixa o Espírito Santo te consumir com a presença dele. Se renda. Ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos para que nós sejamos despertados por Ti, Espírito Santo. Desperta os espíritos que estão dormindo, desperta aqueles que estão dormindo, Deus, para que Cristo resplandeça sobre nós, Pai. Nos dê mais fome e sede da Tua presença, Deus. Que a Tua presença possa ser palpável no meio de nós, Deus. Que nós venhamos desejar a Tua glória, que nós não venhamos nos contentar com as migalhas, Senhor. Em nome de Jesus, mas que nós venhamos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, a presença do Senhor, Deus. Porque o Senhor deseja se relacionar conosco, Deus. O Senhor deseja abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade de Viçosa, Deus. Eu oro, meu Deus, para que nós não sejamos, meu Deus, crentes que fiquem parados nas esquinas, Pai, em seus trabalhos, mas que nós venhamos levar a Tua palavra com todo o poder, com toda a autoridade que o Senhor deseja sobre nós. Em nome de Jesus, Pai. E, meu Deus, eu oro para que essa fome permaneça em nossos corações, Deus. E para aqueles que ainda não foram revestidos pelo poder do alto, que eles venham buscar isso, que eles venham primeiramente desejar isso, Deus. Porque o Senhor deseja derramar toda a Tua capacitação do alto sobre essas vidas, Deus. Que nós não venhamos nos contentar com o raso, que nós não venhamos nos contentar, meu Deus, em ficar com as águas nas canelas, nos tornozelos, mas que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo vida nas nossas vidas, Pai. Como Ezequiel, Pai, profetizou para aquele vale de ossos secos, que haja vida onde há morte, Deus, onde há escuridão, que entre a Tua luz, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos ser despertados com mais fome e sede do Senhor, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai.